Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Uma sexta-feira de caos na maior cidade do país. Um forte temporal atingiu São Paulo no meio da tarde, provocou alagamentos em ruas, avenidas e até em estações de metrô. A volta para casa ainda está sendo um desafio. Pelo menos 140 mil imóveis ficaram sem energia elétrica. Carros e caminhões submersos. E a deriva em meio aos rios de lama que se formaram. Um cenário de destruição se repetiu em vários bairros de toda a região metropolitana de São Paulo. A chuva começou por volta das 13h30 da tarde. Em uma hora, choveu 30% do que era esperado para todo o mês de janeiro. Na zona norte da capital, uma estação do metrô ficou totalmente debaixo d'água. Uma correnteza se formou nas plataformas e nas escadarias. Alguns passageiros se agarraram aos corrimãos para não serem arrastados. Quando a água baixou, os prejuízos ficaram ainda mais evidentes. Por causa dos alagamentos, o trânsito foi interrompido em avenidas e rodovias que cortam toda a cidade. Agora a gente vai para a zona norte de São Paulo saber como é que está a situação na rodoviária do Tietê, a maior do Brasil. O repórter Felipe Brandão tem as informações. Boa noite, Felipe. Oi, Cris. Boa noite a você, Celso, e a todos que nos acompanham. A tarde foi de bastante caos aqui no terminal rodoviário Tietê e ainda está bastante complicada a situação por aqui por conta das fortes chuvas. A gente observa aqui a movimentação, estamos bem em frente aqui ao batalhão da Polícia Militar, que fica aqui no entorno do terminal. E agora há pouco a gente fez alguns flagrantes, inclusive, dos próprios policiais com dificuldade para conseguir fazer essa travessia, entrar ou sair do batalhão. Muitas pessoas também, moradores daqui da região, que tentam passar por aqui, estão enfrentando bastante dificuldade. A gente consegue ver, olha a situação dessa rua. Agora um ônibus está tentando passar ali bem devagarzinho. Também muitos carros ainda estão encobertos pela água. Muitos motoristas também acabaram deixando os veículos aqui pelo caminho. Situação bastante complicada. A todo momento carros tentam passar por aqui, mas não conseguem. Inclusive, por conta dessa forte chuva, o terminal rodoviário, os passageiros que frequentam essa região acabaram sofrendo com os atrasos de ônibus, linhas de ônibus, trem e também metrô. A gente observa aqui, ó, vamos pedir para o nosso cinegrafista mostrar a situação bastante complicada. Tem muitos ônibus ainda lá fazendo uma fila porque não conseguem passar por esse trajeto aqui para conseguir sair da rodoviária. Então, a situação bastante complicada, chuva bastante forte durante toda a tarde, que acabou provocando esses transtornos para quem passa por essa região. A gente volta daqui a pouquinho com qualquer informação, novidades aqui. A chuva parou agora, mas a qualquer momento ela pode voltar. Cris, Celso, voltamos com vocês. Obrigada, Felipe. Agora você acompanha imagens do helicóptero da Record que sobrevoa a marginal Tietê. Neste momento, a cidade de São Paulo registra 709 quilômetros de congestionamento. O pico de trânsito hoje foi registrado por volta das 6 da tarde, logo depois do temporal que parou São Paulo. Foram 1.126 quilômetros de vias congestionadas. E veja também. Às vésperas do aniversário, maior cidade do país registra o terceiro dia mais chuvoso em 64 anos. Mais de 140 mil imóveis ficam sem energia. E paulistano enfrenta a tarde de caos ao voltar para casa. No Rio de Janeiro, o helicóptero da Record flagra fuga de criminosos armados durante a operação da polícia. Governo avalia diminuir imposto de importação para frear alta no preço dos alimentos. Grupo terrorista Hamas anuncia o nome das 4 reféns que serão libertadas amanhã. No futebol, Felipe Melo anuncia aposentadoria dos gramados. E tudo sobre o clássico São Paulo e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app.
Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos nesta sexta-feira. Além de enchentes em ruas e avenidas, a água invadiu e provocou estragos num shopping e tomou estações de metrô. Estações de metrô viraram rios e passageiros ficaram ilhados. O corredor inteiro acabou de cair ali para baixo, meu amor. Eu te amo muito, 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 muito mesmo. Eu te amo demais. As escadas pareciam cachoeiras e a água ultrapassou as catracas. A circulação dos trens foi paralisada em 2 estações da linha azul, que liga a Zona Norte à Zona Sul da cidade. Parte do teto de um shopping desabou com a chuva e assustou os clientes. Ninguém se feriu. Olha o carro boiando, gente! Em outra parte da Zona Norte, carros foram arrastados pela enxurrada. Passei de lotação e vi que meu esposo está com o carro alagado ali, em frente àquele buffet ali. O terminal não tem um ônibus, não tem nada. Preciso chegar na minha casa. Quem estava nesse ônibus ficou preso dentro do veículo por causa do alagamento. Com a força do vendaval, essa árvore desabou. O acesso à rodoviária do Tietê, a maior do país, foi tomado pela água. Na Zona Oeste, avenidas também ficaram alagadas e muitos motoristas precisaram deixar os carros às pressas. As ruas ao redor do estádio do Palmeiras estavam intransitáveis por causa da enchente. A água também invadiu o Beco do Batman, famoso ponto turístico da capital paulista. Um carro foi arrastado pela correnteza. Em menos de 1 hora, choveu 30% do previsto para o mês inteiro na capital. E a Marcela Varasquim está ao vivo na Zona Norte de São Paulo. Marcela, como é que está a situação por aí? Boa noite. Boa noite para você, Cris. Boa noite a todos. A Zona Norte foi uma das mais atingidas pela chuva nesta tarde. Vou mostrar para você como está a situação nessa rua onde nós estamos aqui. Olha só, bem atrás de mim, um carro está tombado. Esse carro, ele chegou a ser arrastado por causa das enchentes. E olha só, conversei agora há pouco, inclusive, com o proprietário do carro, que disse que não tem seguro. E olha a situação do carro, então, ficou destruído por causa das enchentes que arrastaram, então, o veículo até aqui. A rua também, olha só, toda destruída. Mais na frente, tem até vários portões das casas, chegaram a ser arrancados por causa da forte chuva. A gente vê, inclusive, vários moradores aí na rua tentando recuperar os prejuízos. Moradores conversando aqui. E mais na frente, outro carro tombado que também acabou sendo arrastado por esse alagamento. Está aí trancando essa rua, bem no meio dessa rua aqui na Zona Norte. E a rua, então, completamente interditada por causa desses estragos. Voltamos com vocês. Obrigada, Marcela. Nós vamos agora com o repórter Dionísio Freitas, que está acompanhando esse caos desde as 4 da tarde. Ele está no bairro da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. Dionísio, a confusão, a água já baixou por aí? Parou de chover por volta das 18, não é? Exatamente, viu, Cris? Boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record. Aqui na região onde nós estamos, a água só escoou com mais velocidade porque nós percebemos a presença de caminhões com equipamentos para drenagem de toda essa água. Por cerca de 2 horas, esse trecho da Marquês de São Vicente, uma das principais da Zona Oeste da cidade, ficou completamente tomado de água em ambos os lados. Por conta disso, um longo congestionamento se formou nos 2 sentidos e os ônibus que deveriam abastecer os terminais no centro da capital não conseguiram chegar aos seus destinos. E os trabalhadores demoraram tanto para perceber a chegada desses ônibus que decidiram voltar a pé. Caminharam em meio a toda essa grande quantidade de água para conseguir voltar para casa depois de um dia bastante tumultuado. Estivemos em regiões como Osasco, Lapa e encontramos diversas ruas tomadas pela água. Vale lembrar que
que a Zona Oeste, assim como a Zona Norte, foi uma das regiões mais afetadas e com maior número de pontos de alagamento. Entre as 3 dezenas de pontos de alagamentos registrados, essa é uma das que mais gerou dor de cabeça, tanto para o fluxo de veículos quanto para o fluxo de ônibus aqui na região. Só para você ter uma ideia, como é um ponto de passagem entre a Zona Oeste, a Zona Norte e também a área central de São Paulo, o trânsito em todos esses sentidos ficou completamente parado por cerca de 1 hora e 45 minutos. Equipes da ACET, da Companhia Estadual de Trânsito, estiveram aqui e conseguiram organizar, mas no sentido de quem vem da Zona Sul da capital e tenta acessar a Zona Oeste ou até o centro, passando exatamente pela Zona Oeste aqui de São Paulo, ainda enfrenta um longo congestionamento, uma lentidão que, segundo os motoristas que passaram por aqui, viu, Cris e Celso, passa de cerca de 1 hora. No momento do caos, 2 horas de espera para muita gente e o atraso para conseguir voltar para casa. Eu volto com vocês, Cris, Celso. Obrigada, Dionísio. Olha, a Defesa Civil atendeu a mais de 2.000 pedidos de socorro no correr desta tarde. Nós temos também a Ingrid Gribel, que está na Zona Oeste. Vamos conversar com ela. Ingrid, boa noite. Qual é a situação? Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Aqui na Zona Oeste da capital paulista, os bairros mais afetados por esse temporal foram o Jaguaré e o bairro de Pinheiros, onde eu falo ao vivo agora. O beco da Vila Madalena, o beco do Batman, como é conhecido, foi tomado pela correnteza. A imagem impressiona pela força da água. Alguns motoristas ficaram presos dentro dos carros. Os chamados do Corpo de Bombeiros não foram atendidos por causa da alta demanda em toda a capital paulista nesta sexta-feira. Eu falo ao vivo aqui de um ponto onde o muro de um edifício residencial, de um condomínio, desabou. A força da água, ela atingiu toda essa região. O prédio fica ao lado de um córrego. Os carros ficaram submersos. Alguns deles foram arrastados aqui para o lado de fora. É impressionante. Olha só, você vê um veículo ali perto do poste e tem um outro carro que está bem aqui, olha, na casa desses moradores. O carro invadiu ali a varanda. Por sorte, ninguém se feriu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram registrados 4 atendimentos como esse em toda a cidade, de desabamentos, desmoronamentos. Também foram registradas 97 quedas de árvores e mais de 200 pedidos de socorro em decorrência dos alagamentos e das enchentes. Celso, Cris. Hoje, a capital paulista registrou o 3º dia mais chuvoso em 64 anos. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri para saber se outros estados vão entrar na rota dos temporais. Oi, Lid, foi assustador, hein? Boa noite. Assustador, e tem mais estados aí nessa lista nos próximos dias. Cris, boa noite para você. Celso, boa noite. E boa noite para você de casa. Neste sábado, o risco de chuva forte aumenta em grande parte do Sudeste e continua em alguns estados do Norte e do Nordeste. Em São Paulo, esquenta amanhã até os 33 graus e depois chove forte com raios. No domingo, a chuva ganha força e a temperatura diminui, faz até 27. A semana começa nublada e chuvosa. As capitais Curitiba, São Luís e Belém seguem com previsão de chuva forte. Os temporais vêm à tarde com raios e ventos de até 70 km por hora. É alto o risco de alagamentos e deslizamentos. As máximas ficam entre os 29 e os 30 graus. Hoje foi um dia típico de verão. Esquentou e choveu em pontos isolados em quase todo o país. Pelas imagens de satélite, as nuvens mais carregadas estão entre o Pará, Maranhão e Tocantins. Amanhã, a frente fria avança em direção ao sudeste e, combinada com a circulação de ventos, coloca todo o estado de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul em alerta para chuva forte. Sábado à tarde, com 30 graus em Porto Alegre. O Rio será a capital mais quente, com 38. Em Goiânia, faz 32. Em Fortaleza, 30 e até 29 em Manaus. Tempo delivery. O Kelvin é de Amparo, interior de São Paulo. Oi, Kelvin. No sábado, o sol ainda aparece, esquenta até os 29 graus e tem chance de chuva isolada à tarde.
Entre domingo e segunda, céu nublado e chuva a qualquer hora. Faz até 27. O Antônio é de Belo Jardim, Pernambuco. Bem-vindo, Antônio. Pouca coisa muda nos próximos dias. A chuva fraca continua à tarde e a sensação será de tempo abafado. Faz até 31 graus. A gente espera a sua participação. Mande seu pedido pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Veja a seguir, nossos repórteres atualizam como está São Paulo após a forte chuva que ainda causa transtornos na cidade. Ídolo do Fluminense, tricampeão da Libertadores, Felipe Melo anuncia aposentadoria aos 41 anos. Governo israelense recebe lista das reféns que serão libertadas amanhã pelos terroristas do Hamas. Nós voltamos com imagens do helicóptero da Record que sobrevoa agora a região norte da capital paulista, uma das mais atingidas pelo temporal de hoje à tarde. Esta é a Avenida Zacnarc, uma importante via da região que segue alagada. E a cidade ainda tem vários outros pontos de alagamento intransitáveis. Os bombeiros registraram mais de 200 chamados para enchentes e inundações. Foram pelo menos 4 para deslizamentos ou desmoronamentos e cerca de 100 ocorrências de quedas de árvores e postes de energia. Felizmente, até o momento, não houve registro de vítimas. Durante essa edição, estaremos ainda cobrindo outros fatos que mostram aí o transtorno vivido pela cidade de São Paulo. O governo federal avalia ações para tentar reduzir o preço dos alimentos. Uma das medidas pode ser a diminuição do imposto de importação de alguns alimentos para aumentar a oferta. A informação foi dada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, depois da reunião com o presidente Lula e os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. A redução de alíquotas de importação, que ainda será avaliada pela equipe econômica, seria uma forma de aumentar a oferta de alimentos que estejam mais baratos fora do país. Se os preços desses produtos no mercado internacional estiverem mais baixos do que no mercado nacional, poderá ser rapidamente e um prazo curtíssimo de tempo, após essa análise, reduzido a alíquota de importação desses produtos. Subsídio, não terá supermercado estatal, não terá comercialização de alimentos com prazos vencidos, não terá fiscal do Lula, nenhuma dessas medidas que heterodoxas aí. A inflação do grupo Alimentos e Bebidas ficou em 7,69% em 2024, índice maior do que a inflação oficial do país, que foi de 4,83%. Produtos de exportação como café, milho, soja e carnes estão entre as principais altas. Para este ano, a projeção de uma safra maior deve ajudar a baixar os preços. É importante dizer que o presidente determinou que a gente já comece a discutir medidas de estímulos, um novo plano safra que estimule mais, principalmente os produtos que chegam na mesa da população. Outra medida analisada pelo governo é reduzir a taxa cobrada pelas administradoras de cartões de refeição e alimentação. O objetivo é aumentar o poder de compra do trabalhador, que hoje paga entre 10% e 15% de taxa para as empresas. Na semana que vem, novas reuniões devem ser feitas com a participação de representantes de associações de supermercados, frigoríficos e agricultores. O Ministério Público pediu à Justiça a anulação do plano diretor e da lei de zoneamento da cidade de Cotia, na Grande São Paulo. Moradores questionam a liberação de construções de prédios e galpões de grande porte em área de preservação do município. Nesse terreno serão erguidos galpões de logística. Os donos da obra desmataram 800 mil metros quadrados para a construção. A derrubada da mata, considerada de proteção ambiental, revoltou os moradores de Cotia que se uniram em uma ação civil pública. Segundo eles, o plano diretor da cidade que autorizou esse tipo de obra na região foi alterado em 2022 sem consultas à população.
área antes residencial teve autorização do município para se transformar também em industrial. Os estudos técnicos aí, com a prefeitura inexistentes, comprovaram que todos esses absurdos aí vão ser bons para a cidade, né? Todo desmatamento vai ser bom para a cidade. Essa lei é um total absurdo. Desde o início da construção dos galpões, os moradores denunciam problemas, principalmente quando chove. A lama invade as casas. Uma perícia particular contratada por um dos condomínios concluiu que as obras de terraplanagem e preparação do terreno não atenderam requisitos de segurança. A casa dessa dentista foi invadida por água e barro. A gente fica com medo de que isso volte a acontecer. Eu fico pensando num plano de evacuação da casa, como que a gente sai se acontecer uma coisa pior, até inclusive do meu muro cair. Esse crime ambiental que eles estão promovendo aqui na região é sem precedentes. O Ministério Público de São Paulo ajuizou essa semana uma ação contra a lei de zoneamento e ocupação do solo de Cotia. Para o procurador-geral Paulo Sérgio de Oliveira Costa, a mudança é um retrocesso ambiental, porque não preserva a Mata Atlântica e reduz a proteção ao meio ambiente. A Prefeitura de Cotia, que tomou posse no início desse ano, disse que não irá recorrer da decisão e é favorável à participação popular, independente de qualquer sentença judicial. Fábio mora em um condomínio próximo da obra e se revolta com o desmatamento de uma área que sempre foi protegida. Por essa área verde que existia, descem os rios do Vale do Rio Cotia, onde as espécies circulam entre os condomínios. O prejuízo é imenso, evidente e não dá para entender. A seguir, novas informações sobre o transtorno causado pela forte chuva em São Paulo. No esporte, a expectativa para o grande clássico entre São Paulo e Corinthians no Paulistão, que a Record transmite no domingo. O presidente americano busca ações que levem Vladimir Putin a encerrar a guerra na Ucrânia. Nós voltamos a falar sobre o temporal da tarde de hoje em São Paulo, que fez a Defesa Civil pela primeira vez disparar um aviso de alerta severo para os celulares de todos os paulistanos. Vamos conversar com a Ingrid Gribel, que está ao vivo e tem mais informações. Ingrid. Cris, a Defesa Civil do Estado de São Paulo confirmou que nesta sexta-feira, durante o temporal, mais de 13 mil raios caíram aqui na capital paulista. Eu falo ao vivo aqui da Zona Oeste de São Paulo, uma das mais castigadas por essa tempestade. O muro de um prédio residencial desabou. Diversos carros que estavam ali ficaram submersos. Outros foram arrastados para esta rua estreita de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Eu conversei agora há pouco com os moradores. Alguns deles que estavam em casa tiveram que deixar o local com a água na altura do pescoço. Muros destas casas também desabaram. Carros invadiram aqui o local. Uma vizinha chegou a ficar presa dentro de um dos imóveis e foi resgatada por um outro morador. A situação aqui é bastante crítica. Ninguém se feriu. Outra informação é sobre a velocidade dos ventos. Hoje, eles atingiram 63 quilômetros por hora. O acumulado de chuva chegou a 124 milímetros. Apesar dessa catástrofe, não há registros até agora de pessoas feridas ou desaparecidas. Cris, Celso. Obrigada, Ingrid. Tudo isso às vésperas do aniversário de São Paulo, que será comemorado amanhã. Nós vamos voltar a falar com a repórter Marcela Varasquim, que está na zona norte da cidade. Marcela, qual a situação de momento? Cris, vou mostrar para você como que está essa rua aqui que a gente encontrou na zona norte de São Paulo. Olha só quantos móveis estão nesse momento aqui na rua, justamente porque eles foram atingidos por causa da enchente, mostrando também para vocês aí, olha só, esses dois carros que também aí foram tombados por causa do alagamento. E olha só a situação da rua, então, vários escombros, a gente vê que móveis tiveram que ser tirados às pressas da casa. Aqui desse outro lado, olha só, tem uma pessoa que mora nessa casa que se alimenta por sonda.
Então é uma situação delicada, pessoas que precisam aí tomar alguns medicamentos na veia e a gente vê aí a sonda do lado de fora da casa, enquanto os moradores estão lá dentro para limpar toda a água que invadiu a casa. Então a rua, continuar andando aqui pela rua, os portões também, olha só, os portões acabaram sendo levados por causa da forte chuva, não só dessa casa, mas de várias outras casas. Olha, aqui tem colchão, tem vários móveis aqui na rua também, mais um portão aí destruído e mais aqui na frente também. Nessa casa, 2 idosos moram aqui de 80 anos de idade. Eles tiveram que subir as escadas para chegar no telhado da casa para conseguir pedir ajuda. Tudo isso por causa das chuvas que alagaram toda essa rua e entraram em todas essas casas. E agora é um momento complicado, muito delicado para esses moradores que estão aqui aguardando ajuda e também limpando todo o interior das casas. Voltamos com vocês. Tudo indica, Marcela, que a madrugada vai ser longa, principalmente para aquelas pessoas que estão sem energia elétrica. 140 mil imóveis sem luz nesse momento. Vamos retomar o contato com o Dionísio Freitas, que está na zona oeste de São Paulo. Dionísio. Cris, a situação aqui começa a respirar um pouco de normalidade. Eu vou te dizer isso porque mesmo tendo 131 quilômetros de lentidão e congestionamento, a Zona Oeste já começa a fluir em termos de trânsito, tanto para veículos de passeio quanto para o transporte público, que durante 2 horas ficou parado justamente por um ponto de alagamento nesse trecho onde nós estamos, na Marquês de São Vicente, que é um dos principais acessos da Zona Sul para a Zona Oeste e também para o centro de São Paulo. Aqui a situação é de início de normalização, embora exista lentidão. Para quem utiliza o transporte por trilhos aqui na capital, a situação também começa a normalizar. Estações ainda estão abarrotadas. Nós enfrentamos durante essas 2 horas de chuva cenas impressionantes, como escadarias de acesso às plataformas que se transformaram em verdadeiras cascatas e cachoeiras e as plataformas em verdadeiros rios, principalmente na zona norte de São Paulo, onde o teto de um shopping também desabou por conta da força da água. E um dos principais pontos turísticos aqui da capital, na zona oeste de São Paulo, Celso e Cris, também foi tomado pela correnteza e pela força da chuva que deixou estragos. Cris, Celso. Obrigada, Dionísio. Cidade que chegou a ter mais de 1.000 quilômetros de congestionamento na tarde de hoje. Agora nós vamos conversar com o Felipe Brandão, que está na região do terminal rodoviário Tietê. Olá, Felipe. Oi, Cris. Olá a todos novamente. Bom, a gente continua aqui, como você bem falou, no entorno aqui do terminal rodoviário do Tietê. A situação por aqui está menos complicada nesse momento, apesar de que a gente observa, olha, que a água ainda está bastante alta, mas já diminuiu bastante. A gente consegue ver aqui, são alguns dos vários motoristas que nós flagramos aqui, que estão com os carros parados e ônibus. Eles estão fazendo uma avaliação, inclusive, ali com pedaços de madeira, para ver se há possibilidade de passar com o carro ou não. Muitos motoristas já passaram por aqui, tiveram coragem de passar, apesar de que é uma situação bastante complicada. Olha, inclusive um carro agora vai fazendo a travessia. A água já baixou bastante. Nessa mesma rua aqui, mais cedo, estava muito alagada e, inclusive, os carros que a gente já consegue observar lá embaixo estavam praticamente cobertos pela água. Então, muitas pessoas fazendo avaliação dos prejuízos, porque esses carros foram encobertos. Como eu falei, a situação ainda é complicada. Agora há pouco, minutos atrás, inclusive, motoristas de ônibus já conseguiram passar por aqui. A grande maioria, Cris e Celso, estavam parados desde as 4 horas da tarde, que dá para a gente ter uma noção, né, do transtorno que tanto rodoviários e passageiros que estão tentando embarcar para pegar a estrada ou regiões da cidade tiveram durante todo o dia. Então a situação ainda é complicada aqui no entorno do terminal. Os carros já começam a fazer filas aqui para passar e a gente volta a qualquer momento trazendo mais informações aqui dessa região da cidade de São Paulo, bastante afetada pelas chuvas desta sexta-feira. Cris, Celso. Obrigada, Felipe. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre este temporal que afetou São Paulo na tarde de hoje. A Corregedoria da Polícia Militar teve acesso a conversas de integrantes da escolta do empresário Vinícius Gritzbach. Alguns policiais tentaram produzir falsos álibis para justificar a ausência no trabalho no dia do crime.
Entre os arquivos analisados na investigação, há uma planilha com supostos pagamentos aos integrantes da escolta de Vinícius Gritzbach. Os policiais militares eram divididos em duas equipes, A e B. Em uma das conversas obtidas pela corregedoria, um dos agentes cogita abandonar o serviço de segurança. O colega responde que ele vai se arrepender. E um terceiro fala sobre as vantagens. Bico das 9 às 18, R$ 400 para ficar dormindo e jogando sinuca, mais almoço e café, onde você consegue um trabalho assim. As mensagens revelam que os policiais faziam planos com os valores pagos semanalmente. Um deles diz que pretende comprar uma casa em 10 anos e melhorar os estudos dos filhos, mas teme perder o emprego na PM. O relatório revela que um dos policiais deu o endereço errado para os agentes do Departamento de Homicídios. Outros PMs tentaram explicar a ausência no serviço no dia do assassinato de Gritzbach, com justificativas falsas. Os peritos descobriram também que 17 chamadas foram excluídas do celular de um dos investigados. Nos depoimentos prestados nos últimos dias, os integrantes da escolta alegaram que não sabiam do envolvimento de Gritzbach com o PCC. De acordo com o Ministério Público, o empresário tinha dinheiro suficiente para contratar os melhores seguranças privados do país, mas preferiu escolher policiais militares para se beneficiar com informações privilegiadas. 5 pessoas foram mortas e 9 ficaram feridas num intenso tiroteio nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. Um policial militar está internado em estado grave depois de ter sido baleado. O flagrante, feito com exclusividade pelo helicóptero da Record, mostra dezenas de criminosos em fuga nos acessos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio. Enquanto isso, a movimentação policial era acompanhada por este drone, que, segundo a polícia, não pertencia às forças de segurança. O barulho de tiros e bombas começou ainda de madrugada. Foi uma resposta do tráfico à operação das polícias civil e militar contra a maior facção criminosa do estado. O blindado da PM foi atacado. Disparos perfuraram as paredes e eletrodomésticos desta casa. Em outro ponto, o confronto entre policiais e criminosos deixou um rastro de destruição. Uma granada foi abandonada no caminho. Entre os mortos durante o tiroteio, o jardineiro Carlos André Vasconcelos da Silva, de 35 anos, foi atingido por um tiro de fuzil nas costas, a caminho do trabalho. Eu já perdi um tio também atrás com bala perdida, agora eu perdi meu marido, entendeu? E ficou por isso mesmo, é sempre o morador que morre e tá aí e não acontece nada. Entre os feridos está um policial militar que participava da operação. Ele foi baleado na cabeça e está internado em estado grave. Agora são 5h30 da tarde e o comércio da região está fechado. Viaturas da Polícia Militar foram posicionadas nos acessos às comunidades para evitar o deslocamento de criminosos. Por medida de segurança, 13 linhas de ônibus deixaram de circular pela região. E quem precisou sair de casa mais cedo, teve que voltar a pé. Outras vítimas deram entrada em hospitais da região. Esta mulher foi uma delas. A bala ficou alojada no braço. Aí o rapaz para mim, e a senhora foi atingida. Aí pegou minha blusa, amarrou meu braço e trouxe para cá. Na ação, um desmanche clandestino de carros foi encontrado e cerca de 1 tonelada de maconha foi apreendida. Mais de 900 pessoas foram mortas por assaltantes no Brasil apenas no ano passado. Em São Paulo, um turista mineiro foi assassinado depois de sair para almoçar. Os criminosos roubaram o celular dele. As imagens mostram quando 2 homens andam tranquilamente pela calçada. Um homem para a moto. É um ladrão. Ele pede os celulares. As vítimas reagem e começam um confronto. Um segundo assaltante se aproxima e atira. Vitor Rocha da Silva, de 23 anos, morreu a caminho do hospital. Ele era de Uberlândia, Minas Gerais. Os rapazes tinham saído para almoçar em uma padaria em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Vitor estava em São Paulo há apenas um dia. Segundo a polícia, os rapazes entregaram os celulares aos assaltantes, mas não forneceram as senhas porque estavam nervosos.
Um dos telefones roubados foi abandonado na mesma região. O latrocínio, o roubo seguido de morte, é um crime que faz, em média, 2 vítimas por dia no Brasil. No ano passado, foram registradas 905 mortes nessas circunstâncias. Os homens são o principal alvo. Por 2 motivos. Um, que há realmente um número de reação por homem muito maior do que por mulher, ou quando há criança envolvida. E, por outro lado, o criminoso ele não quer sentir ou confirmar. Ele vai se antecipar, infelizmente. São Paulo é o estado com mais vítimas. Foram 164 mortes em 2024. Na sequência, aparecem Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Maranhão. A orientação dos especialistas é não reagir e entregar tudo o que for pedido pelos assaltantes. O ideal é que realmente não reaja, não mostre nenhum tipo de descontrole para que a única questão seja o bem e não a vida. Destaques internacionais. O grupo terrorista Hamas divulgou os nomes das 4 reféns que serão libertadas amanhã. Elas são militares. O governo de Israel disse que parte do acordo não está sendo cumprido, porque a promessa era soltar primeiro os civis. Naama Alevi é uma das reféns que deverá ser libertada. Ela aparece neste vídeo divulgado pelo Hamas logo depois do sequestro em 2023. Numa tentativa de se comunicar com os terroristas, ela diz em inglês: "Eu tenho amigos na Palestina". Além dela, deverão ser libertadas Karina Ariev, Daniela Gilboa e Liri Albag, todas militares. Havia a expectativa de que os civis fossem liberados primeiro. Seguindo o que foi combinado no acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, a cada libertação de reféns, presos palestinos serão soltos. Neste sábado, 200 devem deixar as prisões israelenses. 120 deles são prisioneiros condenados à prisão perpétua. O outro acordo, fechado com os terroristas do Hezbollah do Líbano em novembro do ano passado, termina no domingo. Mas há a expectativa de uma renovação por mais 60 dias, a pedido também do governo americano. Hoje, o exército revelou ter encontrado rotas subterrâneas que seriam usadas pelos terroristas no sul do Líbano. Nessa operação, também foram encontrados carros com armas, um deles dentro de uma mesquita. O presidente americano Donald Trump afirmou hoje que quer mudanças na política de fornecimento de água na Califórnia. Nos Estados Unidos, quem tem os detalhes é o correspondente Vandrei Pereira. Boa noite, Vandrei. Celso, Cris, muito boa noite a todos. Pois essa declaração de Donald Trump vem logo depois do sul do estado da Califórnia ser devastado pelas queimadas, pelos incêndios florestais. O presidente tem criticado bastante o governador democrata Gavin Newsom pela demora nesse combate às chamas. Os 2 maiores focos de incêndio que começaram há mais de 2 semanas ainda não foram contidos. Ao menos 28 pessoas morreram. O presidente viajou hoje para Los Angeles para visitar essas áreas atingidas. Chuvas previstas para esse final de semana devem ajudar nesse combate às chamas. Mais cedo, o presidente Trump visitou também o estado da Carolina do Norte, bastante danificado pela passagem do furacão Helene no ano passado. Os detalhes dessa primeira viagem oficial de Donald Trump, a gente vê agora na reportagem. A primeira parada de Donald Trump foi em Asheville, na Carolina do Norte. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Melania. A cidade foi devastada pelas tempestades trazidas pelo furacão Helene em setembro do ano passado. Autoridades dizem que ao menos 200 pessoas morreram. O presidente conversou com famílias de vítimas e comerciantes que tentam recuperar os prejuízos. Em um galpão do Corpo de Bombeiros, Trump reclamou da falta de apoio da gestão anterior para a reconstrução da cidade. E disse que pode acabar com a FEMA, órgão equivalente à Defesa Civil no Brasil. A FEMA tem sido uma grande decepção, custa muito dinheiro e é lenta, criticou Trump. Donald Trump voltou a defender que a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, abaixe o preço do combustível para acabar com a guerra na Ucrânia. Para Trump, o valor atual, que é alto, favorece os russos. O presidente Vladimir Putin afirmou que o preço de agora é vantajoso tanto para a Rússia quanto para os Estados Unidos.
Ele dificilmente tomará uma decisão que prejudique a economia americana, disse Putin. Hoje, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, congelou quase toda a ajuda externa dos Estados Unidos por 90 dias. Apenas o financiamento para Israel e para o Egito ficaram de fora do memorando obtido pela imprensa americana. A decisão pode atingir o exército ucraniano. 5 dias depois de Trump endurecer a política de imigração, 538 ilegais acusados de crimes foram presos e centenas já foram deportados. 2 voos com estrangeiros chegaram hoje a Guatemala. Eles fazem parte, segundo a Casa Branca, da maior operação de deportação em massa da história dos Estados Unidos. E o dólar desvalorizou nesta sexta-feira em relação a outras moedas do mundo. Índice da moeda americana acumula 1,79% de queda esta semana. É a maior desvalorização no período desde novembro de 2023. O resultado é reflexo do anúncio do presidente Donald Trump a respeito de um possível acordo comercial com a China, contrariando as expectativas de tarifar importações de produtos chineses. Trump também havia dito que taxaria em 25% os produtos dos vizinhos, México e Canadá, mas essas tarifas ainda não foram implementadas. No Brasil, a moeda americana também caiu hoje e chegou a R$ 5,91. Essa foi a 5ª queda seguida do dólar. É a menor cotação da moeda estrangeira desde novembro do ano passado. Ao longo do dia, chegou a ser negociado a R$ 5,86. Declarações do presidente americano Donald Trump produziram uma queda global do dólar. A fala que mais repercutiu foi a de que o governo americano não deve impor tarifas aos produtos chineses. Mostrando aí uma aproximação maior com a China, sinalizando que as tarifas que ele pretende implementar no governo, elas serão abaixo, menores do que ele tinha prometido na campanha, né? Então isso acaba trazendo mais apetite ao risco para o mercado de forma geral. Para o consumidor brasileiro, o reflexo da valorização do real deve aparecer no preço de alimentos que tem cotação em dólar, como trigo, milho e soja, e também nos combustíveis. Mas a redução não é imediata. Tem aí um reflexo, de 1 a 2 meses para começar a surtir o efeito. Apesar da queda acumulada de quase 5% em janeiro, os analistas são cautelosos quanto às projeções da cotação do dólar. Mas não há dúvidas de que o cenário internacional será influenciado por outras ações do presidente americano. A economia americana é o grande motor, ou a grande referência, né? E para a gente, a China também é um grande parceiro comercial. Os Estados Unidos e China tendo um acordo do que indo por uma briga, com certeza é melhor para todas as economias e para a gente e para as outras também. O desmatamento na Amazônia caiu 7% no ano passado. Foi o 2º ano seguido de queda. De janeiro a dezembro de 2024, foram derrubados cerca de 3.700 quilômetros quadrados. No mesmo período de 2023, a devastação atingiu mais de 4.000 quilômetros quadrados. Apesar da queda, a degradação ambiental aumentou em quase 6 vezes, puxada principalmente pelas queimadas de agosto e setembro do ano passado. Os dados são do Instituto de Pesquisa Amazon. O Ministério da Educação abriu hoje as inscrições para o ProUni. Os candidatos têm até a próxima terça-feira, dia 28, para se inscrever pelo site oficial. Neste semestre, o programa oferece quase 340 mil bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. Para participar, é necessário ter feito o Enem em 2023 ou 2024, alcançar no mínimo 450 pontos na média da prova e não zerar a redação. A Polícia Civil de Minas Gerais começou a ouvir estudantes de medicina da Universidade Federal de Uberlândia. No fim de semana, alunos foram agredidos e obrigados a beber durante um violento trote.
Deveria ser um evento de boas-vindas a novos integrantes de uma torcida organizada da Faculdade de Medicina. Mas a festa logo virou uma sessão de agressões e xingamentos. As imagens de jovens amarrados impressionam. A festa foi organizada por uma torcida do Grêmio Estudantil fora do campus da Universidade Federal de Uberlândia. Um rapaz usou um chinelo para bater nos colegas. Esta foto mostra a marca deixada numa vítima. Os registros obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record foram entregues à polícia. Os investigadores analisam as imagens para tentar identificar todos os envolvidos. Alguns estudantes já prestaram depoimento. A diretoria da Faculdade de Medicina disse que só tomou conhecimento das agressões depois da reportagem. A instituição criou uma comissão para apurar as denúncias. É importante destacar que a Faculdade de Medicina, assim como a Universidade Federal de Uberlândia, ela repudia toda e qualquer forma de violência. É importante destacar que o trote ele é proibido na nossa instituição e aquilo que é realizado fora do âmbito universitário, entre estudantes, a gente não tem conhecimento. Trotes violentos são uma preocupação em universidades de todo o Brasil. O projeto de lei tramita na Câmara dos Deputados para proibir a realização desse tipo de recepção em todas as instituições de ensino superior do país. São Paulo e Corinthians já estão concentrados para o clássico de domingo. E é claro que o Bruno Lohance está aqui para nos contar os detalhes desse jogo. Oi, Bruno, olha, os dois times estão fortes e ambos vêm de vitórias. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite para você que acompanha o JR. Os dois times vivem grande momento. Domingo tem mais um clássico na tela da Record, a partir das 6 da tarde. O São Paulo venceu ontem e deve ir com força total para tentar interromper a maior sequência de vitórias do Corinthians neste século. O Timão está empolgado com 3 vitórias seguidas e a melhor campanha no Paulistão. O duelo de domingo no Morumbis deve ficar para a história. Caso o Corinthians vença o clássico, vai conquistar a maior sequência de vitórias do clube desse século. Um time entrosado com a melhor campanha até agora no Campeonato Paulista. E que no meio-campo conta com o maestro Igor Coronado. É um sonho estar aqui e a gente não quer simplesmente ter uma passagem aqui em branco, né? O jogador chegou no ano passado, mas já se lesionou no primeiro jogo. Depois ele teve dengue e uma tendinite no joelho esquerdo. Venceu todos esses desafios para entrar no time titular. Coronado não quer ser um reserva de luxo. Apesar das dificuldades, ele foi um dos destaques da última Sul-Americana. No ano passado, marcou 4 gols e deu 5 passes para gol. Em 2025, o número 77 do Corinthians quer deixar esta camisa aqui, ainda mais pesada. Coronado foi titular nas 3 vitórias do time no Paulistão, com direito a gol de falta contra o Velo Clube. Ele está pronto para acertar a pontaria no mesmo alvo do ano passado, o São Paulo. Os 3 pontos são sempre o mais importante, porém, se eu puder ajudar, fico mais feliz ainda, né? Já o São Paulo venceu ontem o Guarani com um gol de Luciano. Mas o lance mais bonito foi este, de Oscar, deixando o Lucas na cara do gol. O jogador foi o craque da partida, desempenho que ele espera repetir no domingo. Eu já joguei com o São Paulo aqui também, contra o Corinthians quando era mais novo. Eu sei o tamanho que é esse jogo para o São Paulo, então espero me recuperar, espero que o nosso time também se recupere bastante para fazer um bom jogo e que a gente saia com a vitória no domingo. O Corinthians começou muito bem, né, com 3 vitórias. O São Paulo também teve uma última partida em que apresentou o seu reforço pontual, o Oscar, que jogou bem também. A expectativa é, claro, que não a melhor possível, que eu falo, dos dois times quererem jogar muito bem. Este jogão você vai acompanhar aqui na tela da Record a partir de 6 da tarde de domingo, ao vivo e exclusivo na TV aberta para todo o Brasil. Imperdível, né? O volante Felipe Melo, que no ano passado jogou pelo Fluminense, anunciou hoje que vai se aposentar. Aos 41 anos de idade, Felipe Melo foi às redes sociais e anunciou a aposentadoria. Eu tô chorando por dentro, confesso. Mas hoje eu encerro minha carreira como atleta profissional. Uma carreira que começou em Volta Redonda, no sul do estado do Rio.
Mas foi nas divisões de base do Flamengo que ele se destacou. Carlinhos foi um dos primeiros técnicos que identificou o talento no menino Felipe Melo. A posição que ele se entregava por inteiro era cabeça de área. E se tornou um dos maiores cabeças de área aí dos últimos 20 anos, né? Felipe Melo ainda vestiu as camisas do Grêmio e do Cruzeiro e depois foi para a Europa. Entre as equipes que jogou estão a Juventus da Itália e o Galatasaray da Turquia, onde é ídolo. Em 2010 foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. De volta ao país em 2017, brilhou no Palmeiras, onde foi campeão 2 vezes da Libertadores. O jogador de personalidade forte com espírito de liderança foi tema de um documentário feito pela Record. Felipe Melo, Ousado, está disponível no Play Plus. Eu deixei de ser criança, adolescente, de brincar para me tornar um atleta. Não tem brincadeirinha, sabe? O Fluminense foi o último clube a contar com Felipe Melo no elenco. E a passagem dele foi muito mais do que marcante no tricolor carioca. Foram 108 jogos e 4 títulos. Entre eles, a Libertadores de 2023 e a Recopa no ano seguinte. Atuações que conquistaram os torcedores. Trouxe uma mentalidade muito vencedora depois que ele chegou no clube. E, enfim, vai deixar muita saudade, com certeza. O Palmeiras anunciou hoje a contratação do volante uruguaio Emiliano Martínez, de 25 anos. O jogador estava na Dinamarca e deve ficar no Verdão até o fim de 2029. E o Santos apresentou o atacante Tiquinho Soares, que estava no Botafogo. Cris, Celso. Obrigada, Bruno. Obrigado, Bruno. Nós voltamos com imagens do helicóptero da Record, que sobrevoa a zona norte da capital paulista. Essa região foi bastante atingida pelo temporal de hoje à tarde. Essa aí é a Avenida Gabriel Pisa, que frequentemente é alagada. Agora que a água já baixou, é possível ver os estragos. A volta para casa ainda está difícil por causa do trânsito. O congestionamento agora na cidade, praticamente 9 horas da noite, passa de 420 quilômetros. Essas imagens são da Marginal Tietê, uma das vias mais importantes da capital. Essa edição termina aqui e a cobertura sobre os estragos provocados pela chuva em São Paulo você acompanha à 00:30 no Jornal da Record. E amanhã no Fala Brasil. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem a série Reis. Não perca. Boa noite e bom final de semana para você. Boa noite. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.